só o parênteses. Quando eu olho esse gol, eu lembro um pouco do gol que o São Paulo tomou do Corinthians com o Luciano na entrada da área, fazendo sendo desarmado pelo Yuri Alberto. O que o Luiz Gustavo, volante, fez nesse lance, em 3 lances, primeiro a letra, depois a pichotada de canhota, depois a pichotada de destra e depois a pichotada de canhota, 3 lances de um volante dentro da área, me lembrou o 7-1 da Alemanha, juro por Deus. Cara, então assim, E pedindo para parar o o jogo, São né, Paulo. Arnaldo? Desculpa interromper, né? Enquanto ele Então, está quando disputando ele a bola, pede ele para está parar o pedindo ali, ó, jogo, parou o jogo. quando ele pede para parar o jogo, né, Rodrigo? Ele perde a chance de desarmar fazer o segundo desarme. Ele faz assim e perde a chance de fazer o segundo desarme. Então, o gol do Cuiabá está na conta do Luiz Gustavo, assim como o gol do Mosquito está na conta do Luciano, certo? Essa perspectiva que você falou e de disputar o meio da tabela, Rodrigo, é porque nessa gestão que está indo para o 4º ano consecutivo, que tem as mesmas pessoas no comando, embora agora o presidente do São Paulo esteja chefiando a delegação dos Estados Unidos, mais ou menos, o Tironi tem razão, nesse momento da temporada, em vez de um foco assim pleno no Campeonato Brasileiro, existiu uma desmobilização. E foi assim com o Crespo, foi assim com o Rogério, foi assim com o Dorival, foi assim agora nesse jogo com o Zubeldia. E mudou muito o treinador, mudaram os jogadores e a direção, o comando é exatamente o mesmo, são as mesmas pessoas. E aí eu acho que essa sinalização do aumento do preço dos ingressos, o Morumbi vazio, hoje o Morumbi vazio com 33 mil pessoas. Sim, hoje o São Paulo já jogou para 3 mil pessoas na época do Tele e tal. Mas hoje 33 mil pessoas é um Morumbi vazio. E acho que é simbólico. O ato da direção em aumentar o preço dos ingressos nesse momento do campeonato é um ato de desmobilização institucional. O ato do presidente do São Paulo, no dia do jogo com o Cuiabá, estar no aeroporto embarcando para os Estados Unidos chefiar a delegação, idem. É um sinal de desmobilização. Que o treinador, recém-chegado, não sabe o que está acontecendo. Ele, treinador, não está desmobilizado. Mas, institucionalmente, o São Paulo não se mobiliza por esse campeonato, que é uma maratona de poucos erros. Ontem, o técnico deu uma cartada que deu errado, né? Que era poupar alguns jogadores e lançá-los na segunda etapa, sobretudo o Lucas. O Luiz Gustavo, que a gente viu aí em ação, e o Rodrigo Nestor. O primeiro tempo do São Paulo sem os 3 foi ruim. Os 3 entraram aos 15 do segundo tempo muito mal. O Nestor muito mal, o Lucas muito mal, e o Gustavo, que não vinha mal, entregou o gol. Então a estratégia do treinador deu completamente errado. E o São Paulo, em termos individuais, foi uma catástrofe. Ninguém jogou bem. Aí tem uma questão que é o adversário do São Paulo, que vem crescendo. O São Paulo só ganhou do Cuiabá uma vez na história. Gol do Nicão. É um adversário meio... E também é um adversário comum nessas 3 últimas temporadas. São as 3 últimas temporadas do Cuiabá. O Cuiabá não muda. Quem muda é o São Paulo. O Cuiabá é um time essencialmente jovem, físico, de choque. E o São Paulo ou forma time para jogar contra esses times ou vai ficar no meio da tabela. Por exemplo, como joga hoje o Botafogo, é como joga o Palmeiras. O futebol hoje é essencialmente físico. Se o São Paulo quiser formar um time de veteranos, ele vai ficar mais para Fluminense do que para Botafogo, certo? E o São Paulo está investindo cada vez mais em jogadores acima de 30 anos. Isso, o Palmeiras está tentando se livrar desesperadamente de jogadores acima de 30 anos. Esse é o futebol atual, gente. Você pode ter um ou outro acima de 30, talentoso e tal. Porque o que acontece hoje com o São Paulo é o seguinte: os titulares estão extenuados, eles não conseguem competir em partidas consecutivas e os reservas não estão dando conta do recado. Até porque do meio-campo para trás, por conta das lesões e da data FIFA da Copa América, o time está muito desfalcado. Não tem muita opção do meio para trás.
Então, é esse momento que o Zubeldia enfrenta. Essa possibilidade de foco em Copas, beleza, muito bonito. Só que vai ter um mês a mais só de Brasileirão. Um pouco mais do que isso, só de Brasileirão. E agora o São Paulo tem o jogo com o Vasco, que é um jogo, hostil, né? Para os dois no sábado, né? E acho que o Zubeldia vai ter que mudar. Talvez, se a coisa física está latente, se a defasagem técnica entre titulares e reservas também, talvez ele tenha que, taticamente, fazer alguma modificação. Porque o São Paulo hoje não tem meio campo. O Alisson, que vinha jogando sozinho no meio de campo, está suspenso contra o Vasco. E talvez, eu tô até com a canequinha, viu, Tirone, aqui, ó. 3 zagueiros é vida. Você conhece essa coisa? 3 zagueiros é vida? Conheço. Talvez essa maravilhosa linha de 3, que funciona tão bem em alguns times, possa ser adotada até em termos emergenciais pelo Zubeldia nos próximos jogos. Porque com linha de 4, o time até se defende razoavelmente bem, mas não tem meio e não tem criatividade. E agora é apenas uma derrota em 13 partidas, né? É um cenário diferente, né? O São Paulo conseguiu uma reabilitação, mas essa derrota, assim como aquela no primeiro jogo contra o Fortaleza em casa, na época do Carpini, para quem quer disputar em cima, são praticamente pontos irrecuperáveis. São 6 pontos irrecuperáveis. Mas aí, Tirone, deixa eu fazer uma pergunta Diga. Claro. aqui para vocês. Vocês tinham expectativa no campeonato, olhando para esse elenco do São Paulo, olhando para Copa América, os outros torneios que tem para disputar, que o São Paulo fosse brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Então, assim, o São Paulo não estar neste momento entre os 3, 4 ali é uma surpresa imensa? Não, assim, eu respondo por mim, não é uma surpresa, mas assim, quando fala brigar pelo Campeonato Brasileiro, não é ser campeão, é fazer, é chegar nas 10 rodadas finais, você tá com possibilidades de ganhar, que nada no diferente do que aconteceu com o Palmeiras no ano passado. O Palmeiras, ele brigou pelo Campeonato Brasileiro o tempo todo? Não, ele ficou ali, quinto, sexto, quarto, terceiro, quarto, quinto. Né? Um grupo de 4 ou 5 que fica ali cercando o líder, né? E na hora que o líder escorregou na casca de banana, no caso do Botafogo, alguém tem que pegar esse negócio. No caso, foi o Palmeiras. Minha questão se acontecer como aconteceu ano passado, sei lá, algum time lá tá na liderança e ele dá uma brecha, se o São Paulo estiver em 10º lugar, não vai brigar. Se ele estiver em 5º, ele pode ter chance. Então, quando eu falo brigar pelo Campeonato Brasileiro, é isso. Acho muito difícil ser campeão. Até eu falei outro dia, para mim, com muita sobra, o campeonato mais difícil de se conquistar, mais que a Libertadores, mais que a Copa do Brasil. Para mim, não tem comparação. É outra coisa. Brasileiro. É outra história. É outro nível de campeonato. Mas se você não tiver ali nas primeiras posições, e esse é o desenho que eu vejo do São Paulo, aí você não briga mesmo. Aí, por isso que eu tô falando, o Tirone tá louco, acho que não vai brigar desde já. Por quê? Nessa pegada, não estará em condição de brigar quando chegar à parte final do campeonato. Esse é o meu ponto. Só uma coisa rapidinho, Arnaldo, passar a bola para o Rodrigo. Você falou sobre a idade, mas assim, eu entendo que tudo bem, São Paulo tá com jogadores veteranos, esse é um problema, parará. Mas, para mim, o problema é outro. O problema é que os jogadores que não são veteranos não estão jogando nada. O Galopo tem 25 anos, Michel Araújo tem 27, o Juan, que até tem entrado bem, tem 22, mas tem entrado menos. O Ferreirinha tem 26, o Eric tem 26, só que esses caras não estão jogando nada. Aí, sim, mas o que eu digo é que o time titular do São Paulo é velho. É isso que eu tô falando. Eu sei, mas se você... E não teve um equívoco de escalação ontem? Assim, porque ele botou o Alisson e o Galopo, teoricamente, para serem competitivos ali no meio de campo. O Cuiabá ganhava todas as divididas. Isso, então eu acho que era um time muito, como o Arnaldo não gosta, faceiro. Era muito faceiro para jogar contra um time que é competitivo e físico. Eu acho que independente de ter reservas ou não, mas não dá para botar o Galopo para brigar sozinho com o Alisson. O Alisson a gente sabe que vai entregar essa briga, mas o Galopo não. É verdade, tem toda a razão, Rodrigo. Acho que teve isso. A questão, acho que da briga do São Paulo, até para também responder a Alicia, é uma briga que poderia ser com, não estou falando com o Palmeiras e o Flamengo, mas com o Botafogo, com o Atlético Paranaense, com o Bahia, com o Cruzeiro, tá no bolo desses aí, né? E o São Paulo tá
aos poucos descolando do bolo desses aí, né? Lembrando que o Atlético Paranaense tem a seguinte situação, que empatou com o Botafogo ontem, o Tironi falou na abertura. O Atlético Paranaense, nos 2 últimos jogos, tomou o gol na última bola de cabeça. Na última bola do Flamengo, na última bola do Botafogo. Ele, por muito pouco, ele não ganhou as 2 partidas. E estaria pontuando o campeonato, né? Dois escanteios, tipo goleiro com na 22 área. pontos, se tivesse vencido Pois as 2 partidas. Estaria na liderança tranquilo. Por aqui. Assim, o São Paulo, eu acho que esses times, o Cruzeiro está em franca ascensão, vai ter uma janela, sabemos, né, Rodrigo? Janela do Cruzeiro, aquela janela é um basculante. Eu acho que eles têm perspectivas e tem aquela situação. Tem nos times titulares, esses times, Botafogo, Atlético, Cruzeiro, muita vitalidade. E o São Paulo não tem tanta vitalidade assim. Curiosamente, a LDU do Zubeldia era um time de muita vitalidade com um veterano, o Guerreiro, né? Agora o São Paulo tem alguns que não conseguem jogar seguidamente. Não adianta você escalar o Lucas contra o Inter, contra o Corinthians, contra o Cuiabá, contra o Vasco, que ele vai estourar. Não adianta você escalar o Caleri nesses 4 jogos seguidos, que ele vai estourar. Não adianta, e assim por diante, né? É uma constatação, né, de uma formação de elenco, para mim, um tanto quanto Ninguém está equivocada. aguentando, viu, Arnaldo? Assim, fisicamente, que eu tô Exato, falando. mesmo os Porque mais o jovens. próprio Botafogo, que O você Luiz falou Henrique que tá foi com pro banco, vitalidade, né? ele tirou o Luiz Henrique ontem e o Botafogo foi muito mal ontem. Você achou um empate no final num jogo que era para ter perdido. O Atlético Paranaense foi melhor o jogo inteiro, né? E ele teve que rearmar tudo. Só quem tá aguentando jogar todo o jogo é o Júnior Santos, que é um fenômeno físico. Mas do resto, ele tá tendo que revezar ali. Ele tirou o Luiz Henrique, já não tinha o Tiquinho disponível, o Savarino tá com a seleção. Então o Botafogo também ontem teve questões ali faltou recurso em determinado momento, só porque o Atlético Paranaense está dando esses moles no último minuto mesmo. Mas se a gente analisar os 2 jogos do Atlético, foram bem diferentes. Ele em casa, o Flamengo foi melhor do que o Atlético Paranaense e agora o Atlético foi muito melhor do que o Botafogo no Newton Santos. Poderia ter feito, inclusive, 2-0 bem antes de tomar aquele golzinho no final. Teve uma bola cara a cara, agora eu estou esquecendo quem que estava cara a cara com o John, e o John fez a defesa. Mas teve outros lances, inclusive você olha para a cara do Fernandinho no final do jogo, que fez um bom jogo ontem, quase meteu um gol do meio de campo. A coisa, você, mas de novo isso, né? Que tomou um gol no último minuto de cabeça, mais uma vez, fizemos a mesma coisa. Viu a cara de decepção dele. E hoje, no complemento da rodada, entram em campo Palmeiras e o Flamengo. Alícia, o Campeonato Espanhol chegando aí, porque os dois, se vencerem, já vão pular ali para a primeira parte da tabela. Oportunista essa declaração aí, Tironi. Pô, o campeonato super disputado, aí você vem falar em Campeonato Espanhol, o campeonato todo mundo pau a pau aqui. É o começo. O Campeonato Espanhol também é disputado, todo mundo tá todo mundo perto. Daqui a pouco vocês vão ver. Viu, Alice? O Palmeiras, primeira aparição do Palmeiras pós Dudu, fica, não fica. Talvez ele até apareça no jogo, possa jogar. O Palmeiras, se vencer, e dependendo da combinação de resultados, já pode pular ali para as primeiras posições. Como você acha que vai ser essa primeira aparição pós-polêmica Dudu? Na verdade, o jogo contra o Galo já era ali com, né, a polêmica mais ou menos resolvida, né, poucas horas antes do jogo, que saíram aquelas notas do Dudu e do Cruzeiro, né, o Dudu dizendo que ficava, o Cruzeiro dizendo que não queria mais mesmo, né, nem queria mesmo. Então, o Palmeiras foi lá e meteu 4-0 no Atlético, né? Eu acho que essa é uma das características desse Palmeiras do Abel nos últimos anos, que é no momento que parece que vai entrar em crise, ou parece que não está bem, de repente tira uns resultados meio ali do Neida, que ninguém esperava, se aproveitando, obviamente, de uma circunstância do jogo, com a expulsão do Hulk, mas garantindo um ótimo resultado. O Bragantino é um pouco uma pedra no sapato do Palmeiras, é um time difícil, é um time duro, mas o Palmeiras joga em casa, né? E Campeonato Brasileiro é aquilo que a gente estava falando, né? Você tem pontos que você não pode jogar fora, então jogar em casa, né, é uma obrigação de vencer. O Palmeiras hoje tem essa expectativa. É um time que acabou sendo menos prejudicado pela Copa América do que se esperava, né? Então, apesar da saída
de não ter o Gomes e ter vendido o Luan, o time conseguiu se recompor ali, né, defensivamente. A saída do Rios não tem esse peso todo, e o Piquerez acabou ficando. Então, o Palmeiras, ao contrário do Flamengo, pode aproveitar esse momento da Copa América para conseguir se consolidar. Vai ser interessante ver como o Dudu, né, vai entrar nesse time, se vai entrar, né, como o Abel vai fazer essa gestão dentro de campo, porque vale lembrar que ele não chegou aí para Belo Horizonte, né, então nem tinha essa opção na segunda-feira, embora a história tivesse no papel resolvida, ele não estava lá. Então vai ser interessante ver como o Abel coloca, mas o Palmeiras, mais uma vez, vai mostrando essa força, essa capacidade de, como você disse, Tirone, se manter sempre no jogo, tá ali sempre cercando, né? Não tá, é um dos únicos desses grandes aí que não esteve na liderança ainda do Campeonato Brasileiro, mas está sempre perto o suficiente para gerar essa preocupação, né? O Palmeiras é aquele time, Palmeiras, o Flamengo, naturalmente, são aqueles times que você não quer ter a 3, 4 pontos de você, né? Porque você sabe que né, no final das contas ele pode acabar chegando. Então, acho que o Palmeiras está num bom momento e pode aproveitar uma possível, né, fragilidade do Flamengo, que está muito desfalcado pela Copa América, e esse empate do Botafogo, né? Que também ali tirado na sorte, num último lance, num jogo que o Botafogo realmente era para ter perdido, que o Fernandinho fez um jogaço, né? O Fernandinho é um jogador que a gente está falando de jogadores mais velhos, né? O Fernandinho é o que comprova a tese dos que gostam aí dos jogadores experientes, mas vejo o Palmeiras bem nesse momento, bem. Era um momento que podia ser mais difícil para o Palmeiras, e acho que vem forte, e estou muito curiosa para Flamengo e Bahia. Né? O jogo é no Maracanã, tem tudo para ser, né, uma vantagem para o Flamengo, mas ver como o Bahia vai se portar nesse momento em que tem a possibilidade de assumir a liderança. Né? A gente sabe que é esse momento que a gente separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas, que é, né, a hora que dá para chegar na ponta. Né? O Bragantino passou por isso o ano passado, e nos momentos em que teve a chance de chegar na liderança, tremeu. Então vai ser interessante ver como o Bahia se comporta hoje contra o Flamengo jogando fora de casa.